confirmados. Tivemos 60 casos descartados e, no momento, temos um grande quantitativo de pessoas aguardando o resultado de exame. Os sinais são um pouco parecidos com o sintoma de Covid, né? Então, acaba se confundindo, faz o descarte clínico da Covid e aí a gente coleta o exame laboratorial para dengue. No LACEN, que é o Laboratório Central de Referência aqui do estado, eles estão sem kit por falta de matéria-prima. Então, aqui no município, a gente conseguiu pactuar com 4 laboratórios privados, né, que já prestam serviço para o município, e eles estão fazendo a coleta desse exame, essa sorologia para dengue. No momento, são esses os números, né, 42 casos, mas a gente tem uma preocupação grande que ocorra circulação viral no município. Por enquanto, a gente ainda não tem, mas já foram encontrados, por exemplo, no bairro Frei Damião, a gente fez na sexta-feira uma ação de aplicação do Fumacê, que é o inseticida, porque tiveram várias pessoas doentes no mesmo quarteirão e que não saíram do bairro. Então, a gente está preocupado com uma possível circulação viral lá, está sendo investigado. E outro bairro que a gente também vai fazer esse manejo químico é na Guarda do Cubatão. Aline, a prefeitura está proporcionando aí para toda a população essa possibilidade de se fazer a coleta da sorologia em 4 laboratórios, né, privados, que a senhora comentou ainda há pouco aí. Como é que funciona esse processo? A prefeitura faz um encaminhamento, dá um encaminhamento para a pessoa e ela vai até lá fazer o teste do laboratório. Que laboratórios são esses, Aline? Então, nós temos 4 laboratórios privados, temos o Gabi Vida, Santa Lourdes, Bom Jesus e o Laboratório de Diagnósticos. Para você conseguir fazer o exame de dengue, é necessário que faça primeiro um primeiro atendimento, até para fazer esse descarte de outros diagnóstico de outras possíveis doenças, como a Covid-19. Então, o médico vai fazer o atendimento e, se ele achar que tem todos os sintomas clínicos para ser dengue, tem o critério epidemiológico também, né, de outras pessoas doentes no mesmo bairro, é encaminhado via regulação, né, do município, e é feito esse exame. Geralmente já consegue coletar no dia seguinte, a gente tem vaga em tela. Só que esse exame que a gente conseguiu liberação foi o IgN, que é a sorologia IgN. Esse exame, para ele dar um resultado fidedigno, a gente precisa que seja coletado a partir do 6º dia do início dos sintomas. Se essa coleta for feita antes, o resultado pode ser um falso negativo. Então, a pessoa vai, consulta, se ela tiver no tempo hábil já para coleta, já é agendado para o dia seguinte, ou então é agendado para após esse 6º dia de sintoma. Então, a pessoa já sai do centro de saúde, da UBS ou da UPA com esse agendamento. São 11h19, 11h19 aqui no Ligado na Cidade. Você está acompanhando aqui uma entrevista com a senhora Aline Damasio, que é superintendente de Vigilância em Saúde de Palhoça. A senhora comentou ainda há pouco, senhora Aline, sobre alguns pontos estratégicos, né, que foram vistoriados. E o secretário da Saúde, o secretário Rosinei Horácio, reforçou que atitudes simples, como não deixar a água parada ou tampar as caixas d'água, são essenciais para evitar a propagação. De fato, o que é que a Vigilância de Palhoça está fazendo no dia a dia, junto com a população, para evitar justamente a proliferação? Nós temos aí 1.226 casos dentro do município. Quais são as ações que a senhora poderia enumerar para a gente aqui na Jovem Pan News agora, que estão acontecendo aí no município? Então, no momento, nós temos 1.226 focos de dengue, né? Que são quando são encontradas larvas positivas para o mosquito Aedes aegypti, que é o mosquito transmissor da dengue, nas armadilhas dos agentes de endemia. Então, hoje a gente tem um setor de vigilância ambiental que conta com esses agentes de endemias que fazem todo o trabalho na comunidade. Então, dentre as armadilhas que eles têm que verificar toda semana para ver se tem presença de larva, eles também fazem um manejo mecânico, que é observar na população locais que tenham água parada e já fazer a retirada, a orientação dessa população de casa em casa, né, vistoria dos terrenos, o quintal das pessoas e passando essa orientação do que pode ser feito. Então, é importante que a população tire pelo menos uma vez por semana, da sua semana, para observar o seu quintal. Colocar o lixo em local adequado, pneu sempre colocar em local coberto para que não tenha acúmulo de água, garrafa sempre emborcada com a boca para baixo para não acumular água também. Então, uma série de coisas que podem ser observadas no nosso próprio local. Qualquer lugar que consiga ficar água acumulada da chuva é um local que pode ser um criador de mosquito. Então, é importante que seja observado o nosso quintal, principalmente lixo, né, entulho,
e seja descartado esses lixos. Hoje, a gente está fazendo ação conjunta com a Secretaria de Educação. Os agentes de endemias, eles estão indo nas escolas, né, educando principalmente as crianças, que são transmissores da informação para os pais. A gente vê bastante resultado ensinando as crianças, eles chegam em casa e cobram dos pais. Outra ação que a gente está organizando essa semana para iniciar, acredito que nessa quarta já vai iniciar, são ações quinzenais, junto com os agentes comunitários de saúde, que são as pessoas que conhecem a população lá da atenção básica, juntamente com os agentes de endemia, para estar fazendo essa ação de orientação e de manejo mecânico, de ver onde que tem lixo acumulado ou água parada na comunidade e estar fazendo o descarte. Vai ser feita também uma ação mensal com a Secretaria de Obras para descarte do lixo, né, de entulho. Isso vai ser divulgado nas nossas redes sociais e vai estar sendo feito. Além disso, tem todo o trabalho dos agentes de endemias, está sendo feito o manejo químico também. A gente aplicou o inseticida na sexta-feira lá no bairro Frei Damião, né? Já foi feita a aplicação desse inseticida. Ele tem que ser sempre 2 horas antes ou 2 horas após do pôr do sol. Então tem todo um horário para fazer e acredito que nos próximos dias vai estar sendo feito na Guarda do Cubatão também, que é um local que a gente tem bastante pessoas doentes. A princípio são essas ações. Superintendente Aline, eu recebi aqui uma informação agora e uma participação do ouvinte aqui pelo WhatsApp que diz o seguinte: o que me estranha é que foi um pessoal na minha residência para verificar se tinha o foco. Nós comentamos que ao lado, o meu vizinho, a casa dele é muito fechada, enfim, né? E que poderia, de repente, ser um foco também de problema, né? Na minha residência foram achados focos de mosquito. É o Jonas Inácio que mandou essa informação aqui pra gente. Daí ficou um pouco complicado aqui no final, que disse o seguinte: eu comentei se iriam em outras casas, né, em outros moradores, e eles não me disseram nada aqui na região do bairro Bela Vista. O bairro Bela Vista em Palhoça, ele é problemático nesse momento com relação a focos também, ou não, superintendente? Então, nós temos alguns bairros no município que são locais infestados, né? Isso quem passa esse diagnóstico é o Estado. É feito o LIRA, que é uma análise, né, dos focos, e o bairro Bela Vista, ele é um local infectado, ele tem larva de Aedes aegypti, certo? Então, é feito todo um trabalho, esses agentes de endemias têm pontos estratégicos que eles visitam quinzenalmente em todos os bairros, que geralmente são em comércios, né, locais, postos de saúde, locais que têm fácil acesso para a gente de endemias para fazer o controle. Mas se a população observar algum terreno baldio abandonado, local que possa estar descuidado e que possa ter larva de mosquito, eles podem estar ligando por meio da ouvidoria da prefeitura e fazendo a denúncia, que a nossa equipe de agente de endemias vai. Se não conseguir ser resolvido pelo agente de endemia, a gente aciona a vigilância sanitária. Pois não, superintendente. Só o ouvinte fez a correção aqui, ele disse: na minha não foi encontrado, mas a de um vizinho tem um mato muito alto, tem muito lixo acumulado. Essa área, ela é bastante complicada ali, principalmente na região do bairro Bela Vista, né? O pessoal da vigilância não pode, obviamente, interferir nessa questão aqui, né, da limpeza dos terrenos, da limpeza, principalmente ali, de áreas onde são mais complicadas em função da vegetação. Mas a vigilância pode fazer o encaminhamento, superintendente? Sim, quando a gente recebe denúncia ou a gente de endemia encontra um terreno baldio que tem Já acúmulo faz de esse lixo, apontamento na né? hora, né? Isso, é feito esse apontamento, a gente vai, tenta conversar com o proprietário, caso esse proprietário não seja encontrado ou ele não adeque o terreno baldio, a gente aciona a vigilância sanitária. Eles têm poder de polícia, eles conseguem acompanhado da polícia para fazer as medidas necessárias, né? Pois não, nós conversamos aqui com a Superintendente de Vigilância em Saúde de Palhoça, a senhora Aline Damasio. Há alguma outra questão que a senhora julgue importante, pontual nesse momento para alertar a população? A gente precisa tomar cuidado, né? Os casos estão aumentando, não casos especificamente, eles aumentarão em função da identificação dos focos. Os focos aumentam, mas a gente corre o risco como consequência, não é, Superintendente? Isso mesmo, eu gostaria só de reforçar e pedir o apoio da população, porque não adianta a gente colocar 100, 200 agentes de endemias na rua se a população não ajudar. Tem locais que a gente não consegue ter acesso, então é preciso que cada pessoa observe o seu quintal, tire os possíveis criadouros, locais que tenham água parada, para a gente poder estar diminuindo essa população de mosquito e tentando acabar com essa transmissão.
Pois não, muito obrigado pela sua entrevista, obrigado pela participação aqui no microfone da Jovem Pan News. Um abraço para todos aí da equipe, uma boa semana, nós estamos à disposição da senhora sempre. Muito obrigada, agradeço também pelo convite. Pois não, são 11 horas e 26 minutos agora, 11h26, Cantina Zabote, restaurante, quantidade com qualidade. Acabei de receber uma mensagem aqui do Zabote. Zabote, um abraço, bom dia, obrigado pela parceria, obrigado pela audiência, obrigado por estar nos acompanhando diariamente, né? Você tem que aproveitar, já que eu estou falando aqui da Zabote, você que está acompanhando a gente, para experimentar o camarão a parmegiana, que é um dos melhores da cidade. Na verdade, são diversas opções. Tem o camarão à milanesa, tem filé de peixe, tem alcatra, filé mignon à parmegiana e ainda tem picanha e muito mais. A Cantina Zabote é um dos pontos da gastronomia mais tradicionais e um dos mais gostosos aqui de Santa Catarina. E é um ponto tradicional na Avenida Leoberto Leal, número 157. E a gente está aguardando aí para a inauguração da obra, né, das novas instalações. Aberto para o almoço, atente aí, tá? E para o jantar de segunda a segunda. Muitas amizades são fortalecidas em almoços e jantares lá na Zabote e muitos negócios que ocorrem na cidade de São José e na Grande Florianópolis de um modo geral também são fortalecidos quando você se aproveita do bom atendimento e da gastronomia maravilhosa servida lá na Cantina Zabote, que é nossa parceira aqui no Ligado na Cidade. Reservas e informações, anote aí, 32400436, 32400436. Você pode pedir para falar diretamente com o Zabote, mas o Zabote tem uma equipe muito competente e muito querida que recebe a todos lá para trazer sempre muito mais satisfação na coisa do paladar, de você almoçar, de você jantar de maneira muito gostosa. Então, 11 horas e 27 minutos, 11h27, daqui a pouco a gente vai falar aqui sobre os 25 anos de existência da Junior Achievement, que tem um apoio aí direto sobre a iniciativa privada, fazendo com que, né, a organização que não é governamental aplique 17 programas de gestão, né, diferentes. São programas educacionais que são aplicados para uma faixa etária de até 25 anos. A gente vai trazer mais detalhes e muito mais informações daqui a pouco, prestação de serviço, trânsito e também previsão do tempo. Até já, a gente já volta. Rede Jovem Pan News. Na Jovem Pan News, Vida Saudável, com a nutricionista Carol Baldança. Oi, Nutri Carol Baldança aqui. E por acaso você é do time do óleo de coco? Então fica aqui que eu vou te explicar por que esse óleo não é o mais indicado para o consumo em comparação com os demais. Antes de mais nada, precisamos entender que existem dois tipos de gorduras, as saturadas e as insaturadas. O alto consumo da primeira está relacionado com uma maior prevalência de doenças cardiovasculares, presença de gordura no fígado, colesterol elevado e resistência à insulina. Vale ressaltar que isso não quer dizer que comer gordura saturada vai obrigatoriamente causar problemas no coração, mas que em pessoas que desenvolvem esse tipo de doença, dentre outros hábitos, o consumo desse tipo de gordura é alto. E adivinha qual óleo é riquíssimo em gordura saturada? Isso mesmo, o óleo de coco. Isso não quer dizer que você não pode consumi-lo. Assim como a própria manteiga, em quantidades moderadas em uma dieta equilibrada, não é um problema. Contudo, quando o assunto é cozinhar, essas gorduras oxidam facilmente e não suportam altas temperaturas, muitas vezes formando compostos cancerígenos como a acroleína. Para evitar isso, é mais indicado cozinhar com gorduras mono e poliinsaturadas. E encontramos elas, por exemplo, no azeite de oliva, óleo de canola, girassol. Tá, eu sei que esse assunto tem um disse-me-disse sem fim. Cada profissional diz uma coisa. Minha dica? Desconfie de quem complica demais e de quem faz terrorismo. As melhores gorduras nutricionalmente falando são as insaturadas. Mas vamos e convenhamos, um filé na manteiga tem o seu valor, né? Lembrando também que tudo é questão de contexto. Beijos da Nutri e até a próxima! A vacinação está movimentando as cidades e o transporte coletivo da Grande Florianópolis está preparado para a volta das atividades presenciais. Motoristas e cobradores estão com as vacinas em dia, mas é bom lembrar, até que toda a população esteja imunizada, máscara e álcool em gel são nossos aliados. Aos poucos, a gente volta a se encontrar e não importa a distância do seu trajeto, o coletivo leva você. Setuf, Coletivo Florianópolis.
Informação o tempo todo. Jovem Pan News Florianópolis, 103,3. Brasil Atacadista. Economia todo dia e a hora na Jovem Pan News. Jovem Pan Floripa 11:31. Preço de atacado com qualidade de supermercado. No Brasil Atacadista é assim. A maior variedade de opções com a melhor seleção de produtos pra você. Confira. Filé de peito Sadia Bio Bandeja 1 kg, 16,99. Macarrão Joia Sêmola 500 gramas, 1,99. Kit Pantene Shampoo 400 ml, mais condicionador 175 ml, 21,90. Água sanitária Zulu 5 litros, 9,79. Desinfetante Aquafest 5 litros, 13,49. E aqui, seu cartão de crédito é sempre bem-vindo. Brasil Atacadista. Economia todo dia. 103,3. News. Ligado na cidade. Ok, ligado na cidade com o Marcelo Martins a partir de hoje. Manuel Soares a partir das 4 da tarde no Jogo do Poder. E também com toda a equipe de jornalismo aqui da Jovem Pan News. Você pode interagir diretamente aqui pelo WhatsApp da News, tá? 988 37 1033. Tem alguém me perguntando aqui, o Edilson Lopes. Alguém ganhou o bolão da Casan? Inacreditável, uma outra adutora rompida. Pois então, hoje pela manhã, logo cedo, mas bem cedo mesmo, por volta de 6h10 da manhã, a gente teve esse problema ali na Avenida Madre Benvenuta. Mas a Casan, o Edilson, já informou pra gente aqui, e informou obviamente para a população, que está trabalhando já muito rapidamente ali para corrigir o problema, né? A verdade é que se você for parar para pensar bem, você tem razão, né? Mais um bolão, quem é que ganhou o bolão? Tem uma outra, nós já tivemos aí recentemente 2 adutoras, né? 2 rompimentos, né, de adutoras, e hoje nós tivemos também esse terceiro aí. Mas é coisa que precisa ser corrigida, é coisa que no dia a dia a empresa, dentro do planejamento dela, principalmente de manutenção, né, tem que prever essa possibilidade de se correr o risco aí de ter uma adutora dessas rompida em pleno trânsito, principalmente aquele ali da Avenida Madre Benvenuta, que logo pela manhã cedo recebe um fluxo muito intenso, né, de veículos. Faltam 27 minutos agora para o meio-dia, 27 para o meio-dia. A gente tem aqui mais uma participação no Ligado na Cidade. Eu vou conversar com o presidente da Junior Achievement, que é o Evandro Badim. O Evandro não está aqui conosco ainda? Não, né? A gente está fazendo um contato com ele, ele acabou de chegar, tá? Ele acabou de chegar aqui no link. O Evandro vai conversar com a gente, vai trazer aqui novidades, né? Principalmente porque nós estamos num período de comemoração. Quando se faz comemoração, não é só simplesmente, né, ficar lembrando de todas as coisas boas que já foram produzidas, que já foram proporcionadas, né, para um determinado círculo social. É importante que quando se faça comemoração, se apresente também novidades, né? Então a gente vai falar desses 25 anos com o Evandro Badim. Bom dia, Evandro. Obrigado por nos atender. Seja bem-vindo aqui ao microfone da Jovem Pan News. Olha, comemorar 25 anos de atividade de uma organização que não é governamental, que precisa buscar os recursos, que precisa buscar entendimento, inteligência, precisa buscar conteúdo para oferecer. Não é fácil não, né? Bom dia a todos. Muito obrigado pela oportunidade de falar aí novamente na Jovem Pan, para os nossos internautas, também ouvintes, né? Realmente, 25 anos de uma organização que começa com essa diferença, né, de trazer programas de educação empreendedora, de finanças pessoais, de preparação para o mundo do trabalho, mas sem esse viés governamental, né? Sem esse apoio que normalmente na educação é muito comum. Essa organização, né, para que as pessoas que nos veem e ouvem entendam, ela completa neste ano 103 anos de história no mundo, né? Então, o primeiro computador colocado numa sala de aula foi colocado por esta organização aqui nas Américas. Então, é um privilégio poder contar um pouquinho do capítulo de Santa Catarina, né? Porque aqui foram valorosos empresários e voluntários que fizeram isso acontecer. Ô Badim, são 17 hoje atualmente, né, 17 programas educacionais aplicados. Mas assim,
eu gostaria que você pudesse nos explicar rapidamente, até para a audiência entender, ou talvez parte da audiência entender, porque quando a gente fala em programas onde você consegue desenvolver conhecimento, por exemplo, na área de finanças pessoais, alguém pode lembrar que daqui a pouco no Sebrae também se consegue isso. Há uma diferença, eu acho que até significativa, entre Sebrae e o trabalho da Junior Achievement, embora ambos possam te oferecer principalmente treinamento e conteúdo em qualquer área de gestão, tanto de gestão de empresas quanto de gestão de finanças pessoais, gestão da administração do dia a dia como empreendedor, né? A sua pergunta é ótima, né? Primeiro porque mesmo com todos os esforços, o Sebrae é o nosso fundador aqui em Santa Catarina também. Foi a primeira empresa, eu sou egresso do Sebrae, né? Tive a oportunidade de ser diretor de educação lá no Sebrae, e a gente veio justamente com isso. Como trazer este conhecimento que nós tínhamos no Sebrae, que nós temos às vezes dentro de outras organizações que fomentam também o empreendedorismo, mas sem olhar para o empreendedor que ainda está em período escolar, né? Então, essa organização, o papel dela, e aí, por isso o Sebrae é um dos mantenedores, como várias outras empresas do Estado, é porque ela beneficia crianças a partir de 8 anos, adolescentes e jovens até 25. Então, o mesmo ensinamento que muitas vezes nós dávamos lá no Sebrae para um empreendedor que nem sempre estava numa situação financeira boa quando vinha nos buscar, ou mesmo quando vinha buscar capacitação, ele é diferente de uma formação para uma criança de 8 anos, 10 anos, 11 ou 12, que precisa, na verdade, ser inspirada, né? Primeiro ser inspirada para depois ser preparada, porque toda a terminologia muitas vezes não chega na escola, né? Se a gente falar de empreendedorismo, um dos programas muito conhecidos nossos, né? A Jovem Pan conhece há muito tempo, que é aquele programa Mini Empresa, onde os jovens aprendem como criar e organizar uma empresa ainda na escola. Sim. A gente pergunta lá na escola se algum jovem já tinha tido alguma informação sobre empreendedorismo, já tinha trabalhado com alguma iniciativa assim, e normalmente a resposta é não. E eles já estão no ensino médio, muitas vezes com 16, 17 anos, e nunca tiveram contato com terminologias da área de negócios, ou mesmo de outras áreas que nós, como adultos, muitas vezes temos, mas essas crianças, adolescentes e jovens não têm. Então, quando você me pergunta o diferencial, é que o Sebrae é não só fundador, mas como fomentador da ideia no Estado, e ele nos ajuda, inclusive, cedendo seus colaboradores para serem voluntários para as crianças dentro das metodologias. Você falou em 17, a gente atua com 17 em Santa Catarina, mas são mais de 100 no mundo e em mais de 30 línguas, né? Então, o que é bacana é que o mesmo adolescente que faz um programa aqui no Estado, o programa é exatamente igual em mais de 120 países no mundo. São 11 horas e 38 minutos, 11h38. Você está acompanhando aqui um bate-papo com o presidente da Junior Achievement, o Evandro Badim, que fala desses 25 anos, né, da experiência de proporcionar conteúdo e conteúdo de muita relevância para que jovens, né, já a partir dos 8 anos, né, a partir de 8 anos, possam entrar definitivamente nessa sintonia do que é importante para se fazer gestão. Quantas empresas hoje são mantenedoras? Vocês, ao longo desse tempo, já chegaram aí a um universo de quase 1 milhão, né, de pessoas atendidas. São 700 mil pessoas, né? Até agora. Estamos quase chegando ao número de 700, hoje é 694 mil jovens. Então, esse legado, claro, vem desses 25 anos. E a pergunta é, nós tivemos muitas empresas, né? O que é bacana é que ao longo destes 25 anos, também foi mudando um pouco a mentalidade das empresas, né? A gente sabia que na nossa época ali, quando a gente começou a Junior Achievement, a maior parte das empresas fazia mesmo filantropia, faziam doações assistenciais, ou às vezes com caráter até paternalista, e que ainda continua e continua sendo importante. Mas, às vezes, a esfera de investir em crianças, investir em adolescentes, para que eles sejam, no futuro, diferentes, talvez, do que nós somos e fomos, porque nós não tínhamos uma oportunidade de aprender essas temáticas na escola, né? Se a gente falar de finanças pessoais, falar do que é ser empreendedor, de sustentabilidade, de ética, poucas crianças ainda hoje têm essa oportunidade de aprender na escola. Então, hoje nós temos 52 empresas que acreditam e investem todos os meses no projeto, mas nos 25 anos de história, passamos de 250 empresas que apoiaram o projeto. Isso é um orgulho, né? Porque são estas empresas que colocam à disposição os seus talentos, né, os seus voluntários, para que também compartilhem conhecimentos e experiências na sala de aula.
Faltam 20 minutos agora para o meio-dia, 20 para o meio-dia. Em 2021, Badim, vocês tiveram aí cerca de 20 mil estudantes impactados, né? A meta é superar os 30 mil. Como é lidar com esse público, com esse universo? Porque são várias faixas etárias, né? Eles chegam muito ansiosos para descobrir o que é esse conteúdo, de que maneira que esse conteúdo vai refletir diretamente na vida. Muitos deles, às vezes, são oriundos de famílias que têm pequenos negócios, né? E a ideia é justamente levar essa informação para casa, ajudar o pai, ajudar a mãe, ou às vezes é o tipo do negócio que é bem caseiro, porque daqui a pouco com planejamento, com um trabalho, mas principalmente com planejamento, daqui a pouco é interessante conseguir até, num prazo de médio e curto prazo, formatar um bom negócio bem administrado. Como é que eles chegam aí? Qual é essa faixa etária que vocês costumam trabalhar mais aí no dia a dia, oferecendo esses cursos, oferecendo essa... Sempre excelentes, tá? Quero te agradecer pelas ótimas perguntas. Isso é muito bacana, porque, em primeiro lugar, assim, a gente ainda tem uma realidade. Nós atendemos aqui cerca de 90% de escolas e instituições públicas. Muitas vezes ainda nós temos dentro de casa o filho ouvindo dos pais, muitas vezes, olha, você vai ser um auxiliar de pedreiro, você vai ser um eletricista, você vai ser aquilo, e não, claro, desprezando nenhuma profissão, mas muitas vezes os pais acabam direcionando bastante essa opção de escolha para o futuro. O papel da Junior Team é justamente ampliar um pouco mais esse horizonte dos jovens. Então, quando eles chegam num programa, por exemplo, como esses, que é o Aprender Fazendo, que a gente chama, onde eles têm que botar a mão na massa mesmo, eles chegam assim com uma visão muito míope, sabe? De onde eles podem chegar, do que eles podem ser. Então, um dos grandes valores dessa organização é que nós precisamos alargar esse horizonte de percepção desses jovens. Você sabe que a visão dessa organização em nível mundial é que, num futuro, os jovens tenham mentalidade e habilidades para construir comunidades prósperas. Né? A gente entende que se a gente consegue mudar um pouquinho a cabecinha deles, dizendo que eles podem ser aquilo que eles quiserem, desde que se preparem, né? Desde que suem um pouquinho, e que eles tenham as ferramentas e as habilidades necessárias, eles podem, de fato, prosperar. Então, a pergunta é muito boa. E tem um outro lado, porque antes da pandemia, nós chegamos a atender em 2019 mais de 60 mil jovens num único ano. 62 mil jovens em 2019. Veio a pandemia. E aí a pandemia nos ensinou muito. A gente aprendeu, como todas as organizações de educação, que haviam outras formas de entrega. Então, hoje os jovens têm oportunidades no meio online. Amanhã mesmo começam lives que vão até o dia 27, onde ele pode, pelo computador, assistir os programas. Ele pode assistir de forma híbrida, parte no computador e parte na sala de aula, e ainda no processo presencial. A meta esse ano é de 30 mil, mas nós já temos a certeza que vamos ultrapassá-la, até porque a gente tem um grande grupo de escolas parceiras e pessoas que acreditam nesse tipo de educação que complementa a educação curricular das escolas. Ligado na cidade, 11 horas e 43 minutos. A gente está conversando aqui com o Evandro Badim, é diretor executivo de uma organização não governamental. É um segmento que não recebe dinheiro nenhum, né, do governo, e está ali há 25 anos proporcionando crescimento, desenvolvimento, fomentando negócio. Eu gostaria de te perguntar aqui para a gente encaminhar, o Badim, você é daquela opinião de que o empreendedorismo já deveria estar na grade curricular? Quando meu filho vai para a escola, a partir de 5, 6, 7 anos, já poderia ter pelo menos assim os primeiros ensinamentos sobre a coisa do empreendedorismo, sobre a coisa das finanças, sobre a coisa da economia, para ajudar em casa, para poder entender como é que é o universo do pai e da mãe que ralam, trabalham para manter as finanças em dia. Você é a favor dessa ideia, não? Totalmente, né? E aí eu quero aqui fazer um parênteses, né? Pois não. O empreendedor como aquela pessoa que tem um talento e que entrega esse talento, coloca esse talento à disposição. A gente até enviesou muito esse termo empreendedorismo e empreendedor ao longo dos anos, porque a gente vê o empreendedor só como aquele que abre um negócio, que cria uma empresa. E hoje a gente sabe que você empreende todos os dias. Você empreende um sonho, você empreende um talento, empreende uma viagem, empreende uma organização que não tem fins lucrativos, como é o caso da Junior Team. Então, eu primeiro alargaria esse tema empreendedorismo, que virou um jargão, inclusive, onde tudo cabe. É muito comum, né? Ficou muito comum até, né? Virou vala comum.
E eu acho que as escolas, elas têm que falar de comportamento empreendedor, né? A gente fala tanto sobre contratar pessoas, falta de mão de obra qualificada, e nós temos um cenário assim, nós ainda contratamos as pessoas pelo currículo e demitimos por comportamento. Então nós precisamos, de fato, que as escolas olhem para os comportamentos empreendedores, aqueles comportamentos que farão com que esses jovens, quando tiverem uma oportunidade de trabalho, consigam se comunicar bem, se relacionar bem, consigam ter uma capacidade de gerir as suas emoções, né? Ter esse comportamento emocional equilibrado. Então, falar de soft skills, como a gente chama isso, nas habilidades socioemocionais ou comportamentais, é até muito mais importante de como abrir uma empresa ou como começar um negócio. Porque se eu não tiver também essas características e desenvolver este comportamento empreendedor, qualquer tipo de negócio, mesmo que seja uma grande ideia, pode não acontecer por falta dessas habilidades. Pois não, o Evandro Badim, presidente da Junior Achievement, obrigado pela participação, os microfones da Jovem Pan sempre à sua disposição. Eu gostaria de te parabenizar por estar à frente de uma organização que traz vida, que traz luz, que lança muita, mas muita energia boa sobre as cabeças que amanhã ou depois podem estar movimentando os nossos mercados de trabalho, podem estar movimentando, né, as nossas receitas municipais, criando empresas bem estruturadas, criando negócios que possam facilitar a vida não só da sociedade, mas principalmente por criar empresas que, com muito estudo, com muito esforço, através do incentivo de vocês, também eleva a estima do sujeito como um indivíduo. Obrigado, parabéns, obrigado pela entrevista e parabéns pelos 25 anos de sucesso, Badim. Muito obrigado, nós que agradecemos. Tá? Um ótimo dia a todos. Um ótimo dia, boa semana também. São 11h47 agora, 11h47. Esse é o Ligado na Cidade com as principais informações todos os dias, logo a partir das 10 horas da manhã. Ainda há pouco a gente recebeu aqui uma participação do ouvinte perguntando sobre quem ganhou o bolão da Casan, porque é a terceira adutora que rompeu, mas a Casan também já aproveitou e passou uma informação para a gente aqui que continua investindo em ações integradas para controle dos vazamentos, mas a gente também não pode considerar que isso seja só um vazamento, porque há um rompimento, então possivelmente já houvesse na rede, né, algum problema com relação a vazamento, que daí acaba mexendo talvez com a estrutura da pressão, né, do que é fornecido, enfim, naquela região, né? O monitoramento da pressão, a Casan diz aqui, ó, com controle remoto de unidades operacionais, instalação das válvulas redutoras, a macromedição, a setorização, a implantação de distritos de medição e controle, né? A substituição das redes de ramais estão entre as ações permanentes da Casan para reduzir o rompimento das redes de água e controlar as perdas reais de água, né? A grande verdade é que nós temos uma estrutura, uma malha, se é que eu posso colocar dessa forma, de distribuição que, obviamente, por falta, em alguns casos, de manutenção adequada ou muito tempo para se fazer a manutenção, obviamente que a gente vai correr o risco e, evidentemente, você vai ver cenas como a que a gente viu hoje pela manhã, a Guarda Municipal logo cedo, né, correndo para enxugar água. Obviamente que teve o trabalho, né, o apoio imediato de toda a equipe da Casan. Só para fechar esse assunto da Casan, aqui um exemplo do trabalho que foi realizado. Isso aí foi lá no finalzinho do ano passado, tá? Foi o macromedidor que foi instalado em Florianópolis e que permite a medição da vazão e que possibilita o controle das zonas de pressão da rede, dividindo os sistemas para um melhor funcionamento do abastecimento de água. 11h49, 11h49, agora esse recado aqui do Setuf para você. Já reparou como o avanço da vacinação movimentou e muito as cidades? O transporte coletivo aqui da Grande Florianópolis está preparado para atender a população nesse retorno das atividades presenciais. Esteve durante todo o período da pandemia acompanhando de perto para poder se adequar a essa situação, mas é sempre bom lembrar, né? Até que a maioria da população seja totalmente imunizada, tem que continuar usando máscara e álcool em gel. Isso é indispensável. Tem muita gente que diz, mas já está liberado, não preciso mais usar. Por uma questão de consciência, principalmente, né? E inicialmente você deveria prestar atenção nessa informação e nesse recado aqui do Setuf. E aos poucos, é claro, você vai ver que a gente vai estar voltando a se encontrar, vai voltar à normalidade, não importa nem a distância aí do seu trajeto. A gente leva você, vai de coletivo, Setuf, coletivo de Florianópolis, é parceiro aqui no Ligado da Cidade. Faltam 10 minutos agora para o meio-dia, 10 minutos para o meio-dia. Vamos girar a reportagem aqui com o Zé Maia, que traz mais informações para a gente a respeito
respeito do terceiro caso de hepatite, aquela hepatite misteriosa que surgiu aqui em Santa Catarina. Zé Maia. O terceiro caso suspeito de hepatite misteriosa em Santa Catarina foi informado pela Diretoria de Vigilância Epidemiológica do Estado, a DIV-SC. O caso foi divulgado na sexta-feira, dia 13. A suspeita é de uma criança de São José, na Grande Florianópolis, com 3 anos de idade, que está internada em um hospital da capital. Os sintomas começaram em abril e os exames realizados para hepatite A, B e C deram negativo. Para o médico pediatra Cecim El-Aká, não há motivo para pânico e recomenda que pais e responsáveis cuidem da imunidade das crianças e coloquem o esquema vacinal em dia. Uma das doenças que mais ataca o fígado é a hepatite. Então nós temos hepatite, a maioria delas virais, então tipo A e tipo B. Essas duas hepatites têm tratamento e tem vacina, principalmente vacinação. Então, a primeira coisa, então, toda mãe que estiver nos ouvindo, todo pai que nos estiver ouvindo, pegue a sua carteira de saúde e vá a um posto de saúde, tá? Para colocar a sua vacinação em dia, sarampo, mas principalmente hepatite. Temos a hepatite C, que ataca pessoas imunodeprimidas e que hoje também tem tratamento, mas que se não for tratada, ela mata. Ela é uma das hepatites mais violentas que tem. E tem essa hepatite nova, que é uma hepatite por vírus, que começou na Europa, e nós no mundo hoje temos menos de 400 casos de hepatite, tá? Como é que ela aparece? Ela aparece normalmente com a criança que fica mais abatida, ela normalmente tem dor abdominal, ela tem diarreia e pode ter vômito. E ela começa a ficar amarela, porque o fígado para de funcionar, e aí ele tem uma doença chamada amarelão, ou icterícia. Então, essa criança, então, toda mãe que tiver um filho doente, seja com diarreia, seja com vômito, seja com febre, seja uma criança que está prostrada, essa criança precisa ser avaliada. De acordo com a DIV, os 3 casos estão sendo investigados pelas secretarias municipais de saúde. Zé Maia, Jovem Pan, Florianópolis. São 11 horas e 52 minutos, 11h52, ligado na cidade, sempre a partir das 10 da manhã, aqui na Jovem Pan News, entre 10 e meio-dia, as principais informações do dia para você dar continuidade no fluxo da sua semana. Tem mais informação chegando aqui com a reportagem, é Gustavo Córdova agora, que fala sobre os 100 animais silvestres, quase 100, tá? Que foram libertados de um cativeiro no bairro Cachoeira, em Biguaçu, aqui na Grande Florianópolis. Gustavo. Aproximadamente 100 animais silvestres foram libertados de seus cativeiros em uma casa no bairro Cachoeira,